Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do programa Sintalks, o programa que conecta você com empreendedores e empresários com jornadas de sucesso. Estamos aqui hoje com um intraempreendedor com quase 30 anos de jornada, numa potência de Belo Horizonte. Já tivemos aqui um outro convidado dessa empresa, né? Vamos conhecer mais o convidado de hoje. Seja muito bem-vindo, Leandro. Prazer recebê-lo aqui hoje. Obrigado. Seja muito bem-vindo. Leandro, para quem não te conhece, pedir que você fale nome, sobrenome e qual que é a sua área de formação. Bom, vamos lá. Meu nome é Leandro de Assis, eu sou formado em ciência da computação. Eu comecei a minha trajetória na área mais técnica, né, de desenvolvimento. Depois eu fui para a área de gerenciamento de projetos. Eu já estava na Tecnisa e fui para a área de implantação, então fazia sentido eu estudar gerenciamento de projetos. Eu estudei gerenciamento de projetos e, por acaso, eu comecei a ter algumas oportunidades na área comercial e me enveredei para a área comercial, de onde eu nunca mais saí. Então, atuando na área comercial, eu fiz uma formação na área de marketing e depois a gente, né, à medida que vai crescendo a equipe, você vê a necessidade de ter mais conhecimento de gestão de pessoas. Eu fiz um MBA em gestão de pessoas e agora estou finalizando um MBA em inteligência artificial. Acho que é um assunto super importante e estou aprofundando conhecimento nessa área também. Tem que estar atualizado sempre, né, Leandro? Sempre. Antes da gente entrar um pouquinho nessa reta final sua, eu queria dar uns passos atrás, aí há 27 anos atrás, sim, que foi sua jornada na Tecnisa, né? Tecnisa hoje, que é uma empresa da área de software, uma SA de capital fechado, com 35 anos de mercado, Leandro? Sim, a Tecnisa 35 anos e na década de 90, né, quando a informática estava começando a despontar como um grande mercado, a gente, jovem, tinha muito aquele empurrão dos pais, né, para ir estudar na área de informática. Então eu fiz um curso técnico no Cefet, voltado para essa área de informática, e a Belo Horizonte, um polo de tecnologia, de desenvolvimento, né, aqui as faculdades, os cursos muito voltados para essa área. E aí eu entrei nesse curso e fui fazer um estágio na Tecnisa em 1998. E aí fiz o estágio e, enfim, depois do estágio eu fui efetivado e estou aqui 27 anos depois. Já passei por várias áreas, né, por diferentes níveis de atuação, de áreas, e hoje estou responsável por toda a diretoria comercial. Bacana, Leandro. E vamos pegar aí, arredondar aí os seus 27 para 30 e os 35 da Tecnisa para 30, que a gente pega aí a jornada do Leandro na Tecnisa. Nesses 30 anos, Leandro, a Tecnisa hoje, o carro-chefe da Tecnisa é a área de service food. Sim, desde o início a Tecnisa se especializou na área de food service, né? A gente chama de food service, que é toda a alimentação fora do lar. Então, inicialmente, a gente teve vamos dizer, um início voltado para empresas que lá atrás eram conhecidas como as cozinhas industriais, né, os refeitórios dentro de empresas. Então a gente tinha uma solução que fazia toda a gestão desses refeitórios. E esse modelo de refeição dentro de empresas foi evoluindo, foi mudando também, e a gente veio acompanhando toda essa evolução desses refeitórios, né? Hoje a gente... Lá atrás tinha aqueles modelos de bandejão, acho que não é muito da sua época, você é novo, mas eram os bandejões, né? E foi se transformando para os restaurantes. Hoje tem muito conceito de praça de alimentação, então as empresas, para fidelizar o cliente, para oferecer um serviço de nutrição, oferecem várias opções, né? Então, à medida que esse mercado de food service foi evoluindo, a Tecnisa também foi evoluindo as suas soluções, com soluções não só para a gestão do restaurante, mas também para a parte de atendimento ao cliente final. Eu acho que é um grande divisor de águas aí, que é quando a gente passa nessas empresas de alimentação a tratar o cliente como cada consumidor final que consome ali. Então, a gente passa a ter soluções com totem, com aplicativos, né? Eu passo a ter uma visão do consumo de cada uma dessas pessoas que consomem dentro das empresas. Entra numa fase, então, de personalização ali do indivíduo, né? Personalização, que é um outro segmento que a gente atua muito forte também, que é o varejo de food service, que são os restaurantes comerciais, pizzarias, hamburguerias, que é aquele voltado para o consumidor final,
que muitas empresas de alimentação empresarial também atuam nesses dois segmentos. Então, hoje a Tecnisa tem uma solução muito forte, tanto para empresas de alimentação corporativa, como empresas de alimentação comercial, né, que é a parte de varejo. Quanto tempo você está na área comercial na Tecnisa, Leandro? Bom, na área comercial, eu comecei a minha atuação em 2008. Foi quando eu fiquei em São Paulo, né, na capital e atuando no interior, e a gente abriu um escritório lá em Campinas e eu fiquei responsável por toda a atuação no interior de São Paulo. Então eu era responsável pela carteira de clientes de Campinas e de todo o interior, como também a expansão e a conquista de novos clientes. E aí eu comecei a minha trajetória na área comercial, já tinha um bom conhecimento do produto, do segmento, das dores dos clientes, e ali eu pude ir desenvolvendo mais as técnicas, né, comerciais, de vendas, negociações, e enfim, fui aprofundando. Aí nesse momento, como eu comentei, eu fui estudar marketing, porque eu acho que tem tudo a ver, né, com essa parte comercial, e aí fui cada vez saindo da área de implantação, e até que eu estava 100% só focado em comercial. E do comercial, de quando você começou para o de hoje, uma diferença, imagino que tem diversas, né? Mas se fosse para elencar a maior diferença que você pega aí de um comercial aí de 2008 para de 2025? Eu acho que a grande diferença é o nível de informação que os clientes têm. Então hoje, para você fazer uma venda, você precisa entender muito mais exatamente o que aquele cliente precisa. Aquele cliente ele tem muito mais informação para ele buscar informações sobre a sua empresa, sobre o seu produto. Então, eu acredito que a gente precisa estar muito mais preparado, não só para a gente levar as informações, mas também de tudo aquilo que o nosso cliente vai fazer dentro do seu processo de compra até ele efetivar. Então, não vai ser mais só o que você leva de informação. Por mais que você leva, e é muito importante que a gente conheça muito bem, né, o nosso produto e o negócio do nosso cliente, ele vai buscar muitas informações também, né, através de outros clientes, através, né, das redes sociais, do próprio ChatGPT. Então, hoje, eu acho que o nosso cliente está muito mais bem informado e com muito mais aparatos para ele avaliar a qualidade do seu produto, da sua empresa. Então é mais democrático o acesso à informação, né, Leandro? Com certeza. E você falou aí do GPT, falou da especialização sua em A. Onde que a inteligência artificial entra no comercial ou não entra? Entra, acho que entra em tudo e vai entrar cada vez mais, né? A gente tem muita geração de conteúdo com IA, apresentações, scripts, prospecção. Então a gente já tem muitas utilizações de IA dentro do processo comercial como um todo. A própria preparação para a gente de informações daquele cliente, daquela empresa, para a gente ir numa reunião, né, com as informações corretas sobre a empresa. Então são alguns exemplos, né? Preparação de base de dados, geração de insights daquilo que a gente quer apresentar, né, em relação ao nosso produto, à nossa solução. Então eu vejo que a IA está entrando em todos os segmentos, né, da sociedade, e na área corporativa muito mais forte. As empresas estão identificando cada vez mais a possibilidade de obter ganhos, de obter melhorias nos processos com o uso de IA, eliminar tarefas repetitivas, enfim, várias outras aplicações que eu acredito que estamos só no início, mas que vão transformar totalmente o nosso ramo de atuação. Hoje você está como diretor comercial, né? Na sua diretoria, você incentiva o uso de IA? Sim, não só na minha diretoria, mas em toda a Tecnisa há um incentivo muito grande, né? A gente tem algumas políticas de premiação, incentivo para quem implementa o uso de IA nas suas atividades do dia a dia, mas o grande foco é a gente trazer o uso da IA para dentro dos nossos produtos, para dentro das nossas soluções. Então, apesar de ter, né, essa política de incentivo para o uso de IA dentro das nossas tarefas,
o grande foco é a gente trazer a IA para dentro do nosso produto, né, dentro das nossas soluções. Então a gente tem dentro de cada equipe especialistas em IA e tem uma equipe de framework de IA para incluir tecnologias com inteligência artificial em todos os setores dos nossos produtos. A Tecnisa sempre esteve na vanguarda, né, na área de food service. Você, enquanto diretor comercial, né, fica ali na linha de frente, né, pensando no que o cliente quer, no que o mercado necessita, não necessariamente já tem feito dentro de casa, né? De fato, às vezes é um requisito novo, uma funcionalidade nova, né, Leandro? Como que você ali na sua diretoria, que hoje conta com quantas pessoas mais ou menos? Hoje a nossa diretoria comercial conta com aproximadamente 100 pessoas. Dentro da estrutura a gente tem o que a gente chama da área de expansão, que é vamos dizer, a equipe comercial, os executivos, a gente tem um time de pré-vendas, que é toda a equipe de prospecção, outbound, qualificação de leads e geração de oportunidades. O time de marketing também está dentro desse ecossistema comercial, então a gente aproximou, né, as ações de marketing com o comercial e tem dado um resultado muito legal. Então hoje são aproximadamente 100 pessoas. A gente tem uns especialistas dentro de cada equipe e dentro de cada segmento. Como eu comentei, a gente tem uma atuação forte no varejo, então tem um especialista, um gestor com o seu time. A gente tem na área de restaurantes empresariais, mesma coisa. A gente tem uma solução também na área de RH, né? Então a gente tem uma solução específica para gestão de capital humano, controle de ponto, com reconhecimento facial, análise preditiva, turnover, enfim, várias coisas também. Também tem um especialista nessa área de RH com a sua equipe. Então a gente tem os especialistas, mas eu acredito que a gente aprende muito e tem muita visão assim, em relação a demandas e mercado, a gente estando frente a frente com o cliente. Então eu participo muito de visitas comerciais, de apresentações comerciais com clientes, eventos, feiras. Então a gente está sempre muito próximo do cliente para entender essas demandas, entender onde a gente pode melhorar, onde a gente pode otimizar as nossas soluções, né? E também um outro ponto interessante, que muito do roadmap da nossa empresa é direcionado por aquilo que o comercial traz, né? Legal. Não só eu, mas toda a equipe em relação a novidades, demandas, o que o mercado está fazendo, para que lado que está indo. Então o comercial tem o poder de direcionar a criação de novas funcionalidades, novos produtos ali dentro da Tecnisa. Muito. Eu diria que hoje todo o roadmap é direcionado ou por essas demandas, né, do comercial e do marketing, através desses estudos que a gente faz, como das próprias demandas de clientes. É um diferencial da Tecnisa, a gente tem um canal direto com os clientes, onde todos os clientes podem solicitar implementações. Lógico que a gente tem um comitê que avalia essas implementações, quais que vão ser integradas ou não dentro do nosso produto. Então isso é um ponto muito legal que eu acredito que fortalece a evolução do nosso produto dentro do segmento, com as próprias demandas que os clientes colocam também. Incrível, né? Porque eu falo que se uma empresa no Brasil tem mais de 10 anos, ela é inovadora, que com certeza ela não está fazendo a mesma coisa que ela estava fazendo há 10 anos atrás, senão já não estava no mercado, né, Leandro? Exatamente. E a Tecnisa, na área de software, né, numa área que, quando começou, não era tão popular, que é uma alimentação corporativa, sempre esteve na vanguarda ali da tecnologia e do mercado como um todo, né? E tem um termo que está crescendo muito nos últimos anos, né, que é o varejo corporativo, né? E a Tecnisa, ela está também na vanguarda, né, do varejo corporativo. Para quem não conhece esse termo ainda, Leandro, o que é o varejo corporativo? A gente até brinca muito com esse termo internamente, porque varejo é alimentação fora do lar voltado para o B2B, né? Desculpa, para o B2C, né? Que são os restaurantes abertos ao público, pizzaria, hamburguerias. A gente teve, né, durante a pandemia um crescimento muito grande dos deliveries, enfim. Então essa parte da gente alimentar fora de casa nos restaurantes. E a alimentação corporativa é o B2B, são as empresas que servem alimentação dentro de outras empresas, que também é um segmento muito forte aí dentro da alimentação. E o varejo corporativo, ele é uma evolução da alimentação corporativa, ou seja, da refeição dentro de empresas, indo para um modelo mais de varejo. Então a gente tem hoje dentro de empresas, muitas inclusive que têm parceria aqui com vocês também, a própria Stellantis, né? Tem restaurantes dentro da empresa que oferece a refeição no modelo comercial, onde você pode ter
a venda de produtos adicionais, opções, não é mais só aquela refeição padronizada, trivial. Então, o varejo corporativo é a gente inserir características do varejo, da personalização, da individualização, né, e do conhecimento das preferências de cada pessoa dentro do segmento B2B. Então, é uma transformação que o segmento de food service corporativo passou e que a Tecnisa, com as suas soluções, vem acompanhando e vem oferecendo cada vez mais recursos para as empresas proporcionar essas variações dentro dos seus clientes, dentro da alimentação, né? E uma forma também de incorporar novas receitas, de oferecer outros produtos dentro dos seus clientes. Então vamos dizer, um termo que une características do varejo B2C com a alimentação corporativa B2B num segmento único, vamos dizer. E isso está tendo uma crescente no mercado? Vamos pegar aí um raio-x, um recorte, né? Antes da pandemia e pós-pandemia. Pandemia foi todo mundo para casa, alimentação dentro de empresa não existia, porque não tinha funcionário dentro de empresa. E com o retorno, como que está sendo esse comportamento do mercado? Isso já vinha um movimento acontecendo antes da pandemia, e a pandemia acelerou, né? As empresas passaram a ter menos funcionários dentro das empresas, consequentemente, o nosso cliente passou a fornecer menos refeições. Fornecendo menos refeições, automaticamente eles diminuíram o faturamento. Então, eles começaram a buscar alternativas para compensar esse faturamento, com opções de delivery, opções de honest market, que são aqueles mercadinhos que eu posso oferecer um produto adicional para o meu cliente, lanchonetes, vender produtos congelados para o meu cliente levar para casa. Então, foram alternativas que as empresas também foram buscando para poder compensar a perda do faturamento devido ao número de funcionários menor que estavam dentro das empresas, né? Então, esse é uma característica interessante que aconteceu. Uma outra também são as empresas absorverem outros serviços além de alimentação. Então, a gente tem né, uma empresa, um cliente da Tecnisa, por exemplo, que oferece um serviço de alimentação, e ele passou a oferecer outros serviços também de facilities dentro dos clientes dela, como limpeza, portaria, segurança, incorporando o seu grupo de soluções oferecidas. Legal. E a Tecnisa também, né, para atender todo o ecossistema dos nossos clientes, a gente também avançou nessa frente também. Então hoje a gente tem não só soluções para fazer toda a gestão da alimentação, mas como toda a gestão de facilities também, dessa prestação de serviço, alocação de mão de obra, controle das atividades que precisam ser realizadas na limpeza, na segurança. Então a gente tem uma solução bem legal também e bem completa nessa área de gestão de serviços para empresas de facilities. Então são, enfim, mudanças que o segmento vai passando, e como a gente se propõe a ter uma solução completa para as empresas de food services de ponta a ponta, a gente também foi implementando novos módulos, novas soluções para atender essas implementações, essas variações dos nossos clientes. Bacana, Leandro. E só para quem está ouvindo a gente, né, eu tive o prazer de participar do corpo da Tecnisa durante um tempo, era desenvolvedor lá uns anos atrás, então eu conheço a estrutura. Mas para quem está ouvindo de fora, às vezes parece que a Tecnisa é uma fábrica de software, né, que tem um produto, mas igual era área de alimentação, mas atendeu agora também facilities. Como que funciona essas demandas de expansão do produto da Tecnisa? É um produto de prateleira que vocês têm hoje, com funcionalidades que vão se encaixando, ou são vários produtos de prateleira? Bom, são vários produtos, todos integrados entre si. A gente tem soluções verticais que atendem empresas de varejo, empresas de alimentação corporativa, empresas de prestação de serviços, e que todas possuem um back-office, né, que são as soluções de ERP, né, que o mercado chama de ERP, que consolidam todas as informações para a gestão da empresa. Então, a parte financeira, supply, estoque, RH, então a gente tem as soluções verticais e tem esse back-office onde a gente consegue atender a empresa de ponta a ponta. São soluções, produtos, né, mas que a gente, como eu falei, também customiza de acordo com as necessidades de cada cliente, e é uma vantagem que essas customizações elas passam a integrar o produto padrão. Bacana. Então tudo que a gente vai evoluindo no produto vai, vamos dizer, trazendo benefícios para todos os clientes, para todo o mercado. Então a gente se especializou nessa área, o nosso foco é nessa área de alimentação,
mas a gente tem soluções verticais e o back-office também que atende, né, a parte de gestão dessas empresas também. Legal. Isso porque a gente, no início, né, a gente tinha questão de integração, tem que integrar e tem que ter um outro sistema, e a gente vê que cada vez mais a informação precisa ser fluida, precisa ser rápida, precisa ser consistente. E quanto mais a gente conseguir ter um banco de dados único, né, com todas as informações, a gente ganha em velocidade, enfim, ganha numa série de benefícios para a empresa. E num assunto que eu acho que a gente vai falar depois também, na principal matéria-prima para a inteligência artificial, que é o banco de dados, que são os dados, né? Então, a gente ter esses dados todos num ambiente robusto, que a gente consiga, através da IA, fazer essas análises, enfim, a gente vai ter muitos ganhos em cima disso também. Incrível. Então, entrando já nesse assunto, para a gente explorar os próximos passos da Tecnisa, né? Tem clientes que estão com a Tecnisa há 35 anos. Sim. Né? Então, temos clientes de 35 anos atrás. E isso... Clientes de 30, 20. Então, geralmente, os clientes têm uma longevidade muito interessante com a gente, não só pela completude e abrangência da nossa solução, mas também pela questão de atendimento, parceria, né? A gente passou por momentos difíceis com os nossos clientes na pandemia, em outras crises, a gente está sempre muito próximo dos clientes, né? Então, acredito que a gente oferece uma solução bem completa, bem abrangente, estamos muito próximos do cliente e a gente não para no tempo, né? A gente está sempre inovando, sempre trazendo coisas novas para o nosso produto, para as nossas soluções, novos módulos. A gente passou por uma era aí também de transformação digital, né, com os aplicativos, com a mobilidade. A gente também desenvolveu vários aplicativos, não só para os usuários dos nossos clientes, mas para os clientes deles também, integrando a operação deles com os clientes. Então, eu acredito que isso faz com que a gente, né, permaneça cada vez mais no cliente, ofereça novas soluções, e a gente não pode parar nunca, né? Sempre buscando novas soluções e apresentando para esses clientes também, incorporar dentro dos produtos que eles já têm. Falamos de dados aqui, que dados é o motor da IA, é o alimento da IA, é dados, sem dados não tem como a IA ter assertividade ou ser útil para algo, né? E como que a Tecnisa pensa nos próximos passos, né, implementando uma IA, né, nessa base de dados aí, que é uma base de dados muito robusta que a Tecnisa tem hoje? Né, seja de um cliente de 30 anos ou de um cliente que está há pouco tempo, mas o volume de dados que trafegam-se dentro dos sistemas Tecnisa é de alta complexidade, né, Leandro? Sim, a gente fez já preparando para essa questão de dados, a gente fez uma migração há cerca de 3 anos atrás. A gente tinha todo o nosso ambiente hospedado na AWS, a gente migrou para um outro ambiente, para a Oracle, um ambiente mais robusto, bacana, com uma escalabilidade maior, enfim, com servidores com menos latência e várias outras questões técnicas. Então a gente fez essa migração que trouxe para a gente um ganho de performance interessante e preparou a gente para poder ter esse Big Data, né? E em cima disso a gente começar a aplicar os agentes de IA e todas as demais ferramentas aí de IA. Então a gente já fez, né, há alguns anos atrás, essa preparação, já pensando em como que a gente iria começar a aplicar os agentes de IA e as várias informações que a gente tem disponíveis no banco de dados. Leandro, e o futuro? O que é que o mercado de food service pode esperar do futuro, tanto da área quanto da Tecnisa? Vem uma IA pesada aí para auxiliar no dia a dia? Vai ser IA de agentes de IA, como foi dito aqui, com ações ou algo mais consultivo de insights? Né, fala aí, dê um pequeno spoiler do futuro aí para quem está ouvindo a gente. O que esperar da Tecnisa? Eu nem diria do futuro, eu diria que bacana, já é do presente, né? São várias frentes, Eugênio. A gente tem a parte de agentes de IA que automatizam tarefas repetitivas, então a gente já tem algumas soluções com essa tecnologia. A gente tem o uso de linguagem LLM para poder fazer, vamos dizer, assistentes virtuais e helps que facilitam muito o uso do sistema e a busca por informações. Então, nessa parte de linguagem LLM também a gente já tem algumas frentes. A gente tem o uso de Deep Learning para reconhecimento facial, e aí a gente fala isso tanto para identificar o cliente, identificar os funcionários, para, por exemplo, registrar um ponto, registrar uma tarefa
dentro ali de uma área, por exemplo, de facilities, de limpeza. Então a gente tem uso de Deep Learning também. A gente tem uso de Machine Learning para geração de cardápios com aprendizado de máquina e cada vez cardápios mais otimizados, seguindo os contratos e dentro de custos. A gente tem a parte de análise preditivas com insights, né, por exemplo, em cima dos resultados da análise do banco de dados. Então são várias frentes. Outra que a gente tem também, um produto bem legal, que é o reconhecimento de objetos. Então, legal. Onde a gente tem, por exemplo, uma bandeja que você coloca os produtos e passa numa câmera, ela já reconhece quais são os produtos, já debita da conta. Na época eu estava na Odem, o pessoal estava testando esses bandejas com reconhecimento, isso aqui, 2016. Já tinha, né? Incrível. Só que a tecnologia era muito cara e, vamos dizer, inviabilizava, né? Hoje em dia a gente tem tecnologias já mais viáveis financeiramente e avançou muito também, né, as tecnologias de IA, então hoje já está se tornando viável ferramentas e produtos embarcados com IA. Então são várias frentes com uso de diversas tecnologias que a gente tem dentro da Tecnisa e eu acredito que é a transformação que vai acelerar daqui para frente cada vez mais nesse sentido. Incrível, Leandro, conhecer a sua jornada, conhecer um pouco mais da incrível história da Tecnisa. E eu queria, para encerrar com chave de ouro, que você deixasse um recado para o profissional da área comercial, seja ele na posição de liderança, de coordenação, até mesmo um SDR que tem uma perspectiva de crescer na área comercial, o recado que você dá para ele aí, que quer de fato performar no comercial, que não é fácil, ainda mais no dia de hoje, questão de informação que a gente estava conversando, né, Leandro? Que o cliente hoje pode escolher qual que é o fornecedor porque ele consegue diferenciar e bater o lado a lado ali o melhor, né? Então, como performar e ser diferente hoje na área comercial, Leandro? Bom, acho que não só na área comercial, mas em qualquer área, né? Eu acho que o profissional ele tem que, primeiro, ele tem que se dedicar muito àquilo que ele faz. Então, enfim, buscar sempre conhecimento, né? Eu estava comentando aqui sobre a formação, sobre, né, curso, a gente não para nunca de estudar, de buscar, de tentar aprimorar os conhecimentos, né, teóricos e para a gente aplicar na prática no dia a dia também. Então, acho que não parar de estudar e procurar ser sempre o melhor e fazer sempre o melhor. Eu sempre falo com o time que a gente tem que ir para uma negociação, para uma demonstração, a gente faz muito isso no processo comercial nosso, de demonstrar o nosso produto, né? Enfim, cada empresa tem um modo de trabalhar, mas o nosso é muito a demonstração. Quando a gente apresenta o sistema, quando a gente consegue, né, um cliente novo, a gente já fez uma demonstração do produto para ele. Então eu sempre falo pro pessoal que é como se fosse aquela única empresa que existe, para a gente fazer o melhor. Então, buscar entender muito daquele cliente, qual que é a demanda dele. Eu acho que não existe só uma solução padrão que vai atender todo mundo. Então, a gente tem que saber exatamente o que o cliente quer, qual que é a dor dele, e a gente mostrar de forma bem direta como a nossa solução pode resolver o problema dele. E aí, enfim, aquelas características que a gente sempre fala da área comercial, né, como você falou, para a área comercial, é saber ouvir. Acho que o principal é ouvir muito bem o que o cliente está falando, qual que é a demanda que ele tem, e em cima dessa informação você conseguir oferecer aquilo que efetivamente vai resolver o problema dele, né? Com transparência, com informação firme e segura, porque esse cliente vai comprar de você e vai continuar comprando de você depois também, e vai te indicar para outras empresas, e aí você cria uma rede positiva de relacionamentos. Maravilha, Leandro. Obrigado pelo tempo, obrigado pela conversa, obrigado, né? Compartilhar essa trajetória de sucesso. Obrigado. Valeu, Eugênio. Obrigado, pessoal. Espero que tenham gostado aí. Obrigado. Obrigado, turma, que acompanhou o episódio até agora. E nos vemos no próximo episódio. Até mais.